Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Assunção, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-lhe: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. E então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei a um lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são os teus servos e o teu povo, e que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Glória a Deus,
Glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, vamos orar a Deus. Oramos ao Senhor. Oro a Deus agora em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão em situações precárias. Grande Deus e Pai, neste momento eu oro a Ti agora em favor dos meus irmãos, meu Deus. Grande Jeová, o Senhor sabe, meu Deus, o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas nos quatro cantos da terra, meu Deus. Grande Deus e Pai, eu clamo a Ti agora, e também peço a Ti perdão de todos os meus pecados, que é para que a minha humilde oração não venha a ser rejeitada por Ti, meu Deus, mas que venha a ser ouvida e respondida com fogo, meu Deus. Grande Deus e Pai, veja meus irmãos que estão, meu Deus, em grandes aflições, ali no estado, meu Deus, de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Grande Deus e Pai, em todos os estados do Brasil e em todos os países, meu Deus, principalmente nas capitais. Grande Deus e Pai, veja a aflição do povo, meu Deus. Veja a aflição das juntas médicas, meu Pai, que estão em grandes aflições agora, meu Deus. Grande Deus e Pai, cada dia que passa, meu Senhor, pessoas e mais pessoas chegando, infectado com esse vírus, meu Deus. Grande Deus e Pai, eu sei, meu Deus, que foi o Senhor que enviou, aleluia, esse vírus à terra, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Grande Deus e Pai, eu clamo a Ti agora, assim como Neemias clamou ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados e dos pecados de toda a nação, de todo o povo. Eu peço a Ti também agora, meu Pai, perdão em favor de todos os meus irmãos, das minhas irmãs, daquelas vidas que estão, meu Deus, no leito de dor, para que o Senhor venha usar de compaixão e misericórdia. Visita cada um agora, meu Pai, e responda esta humilde oração com fogo dos céus agora. E calabaçuribicanta labastei. Grande Deus e Pai, eu já posso contemplar pelos meus olhos da fé a Tua manifestação naquele hospital, nos hospitais, meu Deus, aonde aquelas pessoas estão ali com falta de ar. Grande Deus e Pai, estende agora Tuas santas mãos. Oro também em favor daqueles irmãos, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão pedindo oração, meu Deus. Grande Deus e Pai, a mortandade está terrível na terra, meu Deus. Estende agora Tuas santas mãos, meu Deus. Grande Deus e Pai, vá salvando os perdidos agora. Veja aquela pessoa que já está para descer à sepultura, meu Pai, e não quer se arrepender dos seus pecados, está endurecendo o seu coração para não Te aceitar. E calabaçuribicanta labastéria. Oh homem, olha mulher, entrega a tua vida para Jesus aí agora, porque Satanás quer te derrotar, Satanás quer te levar para o abismo, mas Deus quer te dar uma grande vitória agora. Então aceita o Senhor da glória, sai agora no hospital. Você, irmãos e irmãs, aleluia, que até mesmo não tem o conhecimento da palavra de Deus, você que está ouvindo esta oração, e aquele teu parente que está naquele hospital, que está entre a vida e a morte, faça que essa palavra venha chegar até eles, aleluia, para que eles venham se arrepender e venham aceitar o Rei da Glória, venham aceitar a vida, porque o importante é você sair dessa insistência e para a glória de Deus nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, Satanás, saia daí agora. Você que está oprimindo esse homem, está oprimindo esta mulher, você que está endurecendo o coração desse homem, para que esse homem, esta mulher não venha se entregar para o Senhor Jesus.
Em nome de Jesus Cristo, eu te expulso, legião do diabo, daí agora. Saia desta vida, saia desse homem, saia dessa mulher, legião maligna. Grande Deus e Pai, veja agora as aflições nos hospitais, nas UTIs, Senhor. Ó, veja, meu Deus, a correria dos médicos para lá e para cá, Senhor. Não está tendo mais sossego no hospital. Calabaçuribicanta labaia. Desce com teu socorro lá agora, Senhor, e vá salvando os perdidos, vá salvando aquelas almas agora, salva todas aquelas almas agora. Põe as tuas santas mãos aí agora, meu Pai, nesse pulmão dessa pessoa que já está, meu Deus, aleluia, se estragando. Grande Deus e Pai, oricanta labaçuribicanta labastei. Grande Deus, estenda as tuas santas mãos aí agora, repreende esse espírito da morte, espírito da morte, caia por terra e agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, que Deus tremendo, muito obrigado, meu Deus do céu, receba essa humilde oração, e eu oro também, meu Deus, por todos os meus irmãos aqui do canal, que pede oração, Senhor Jesus. Meu Deus, oro também em favor da minha irmã, Senhor, aleluia, do canal. Eduque com todo amor, abençoa ela e toda a sua família, meu Deus. Oh Deus poderoso, Deus de glória, estende as tuas santas mãos, meu Deus, e confirma essas grandes vitórias para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Deus, graças te dou, meu Pai, e eu creio na vitória, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, você que ainda não aceitou Jesus, se você quiser aceitar Jesus agora, levante a sua mão ao céu e diga-se comigo: Senhor Jesus, neste momento eu peço a ti perdão de todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te aceito agora como Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Que Deus o abençoe, meu irmão e minha irmã. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, meu irmão e minha irmã, para que essas orações venham chegar aí na tua casa, no teu lar, na tua família, porque Deus quer salvar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fique todos na paz do Senhor. E quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Antônio, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.